Certamente, todos os crentes já tiveram a oportunidade de estar diante de uma determinada situação e entender a situação de um modo, interpretar os fatos de um certo modo, reagir a estes fatos de acordo com o modo da interpretação. E quando você vai mencionar exatamente o mesmo fato com uma pessoa que vê sob a sua mesma perspectiva, você percebe que a pessoa ela interpretou de outro modo, reagiu de outro modo e tomou para si aquela verdade de outro modo. Isso é impressionante, irmãos. Você está diante de uma determinada situação e, pela pessoa que está ao seu lado, não ter a mesma perspectiva de mundo que você tem, porque isso é fantástico, quando o Senhor nos transforma em Cristo, Ele nos dá novas lentes para enxergarmos o mundo. E essas lentes, elas tomam conta da nossa vida. E para onde você olha, você usa essas lentes, as lentes da palavra. Então você enxerga o mesmo fato, tem a interpretação daquele fato, a reação daquele fato, sempre à luz da palavra. E a pessoa que está ao seu lado, que tem aparentemente as mesmas condições que você teria para interpretar de maneira semelhante, ela interpreta completamente diferente. Isso se dá a respeito de educação de filhos, perspectiva de família, trabalho, política, economia. A fé, irmãos, é algo impressionante. A fé, ela não nos une apenas no domingo. Ela nos une a partir de uma perspectiva de vida que faz enxergá-la de um modo comum. É por isso que as nossas famílias são tão parecidas. E aí eu não digo em questão física, mas no que diz respeito ao modo de viver. É por isso que as nossas preferências políticas, por exemplo, para utilizar o ensejo da data, são tão semelhantes que nos faz convergir nisso sem nunca pararmos necessariamente para debater sobre o assunto, sem ter uma sequência de palestras sobre a identidade política da igreja, e quando chega num determinado ponto da eleição, nós temos uma forma convergente de ver a política. O que é isso? E você olha que existe também, assim como existe o estereótipo do crente, existe também o estereótipo do ímpio. Um perfil muito delimitado de pessoas que têm características semelhantes e que educam seus filhos de forma semelhante, que olham para o trabalho de maneira muito semelhante, que têm preferências políticas muito semelhantes. O que é isso, irmãos? Que poder é esse que nos faz convergir o modo de enxergar a vida como um todo? Não pode ser um poder natural, porque você há de convir comigo que se fosse natural, todos da raça humana teriam naturalmente exatamente a mesma forma de pensar. Então não é algo natural. Naturalmente, nós preferiríamos o inferno. Naturalmente, nós preferiríamos não ter nem família. Eu falo de acordo com a natureza caída. Naturalmente, os homens e mulheres viveriam na devassidão, na prostituição. Naturalmente, seríamos completamente avessos à lei, à ordem. E por que não somos assim? Por que não caímos nesses grandes erros? Porque há uma obra de Deus muito forte no nosso coração, que converge as nossas almas, que nos faz ter. E aí eu não me refiro nem mesmo à igreja local. Porque em assuntos muito particulares, nós
temos alguns pontos de vista diferentes, é verdade, tanto dentro de uma denominação, dentro de uma igreja local, como também em igrejas da mesma região. Temos particularidades que não convergem. Mas, no geral, é assim. No geral, nós pensamos exatamente o mesmo sobre as grandes causas da vida. Jesus Cristo está nos explicando aqui o porquê que isso acontece. E por que também nós ficamos tão surpresos quando alguém que declara a mesma fé que temos passa a ter posições distintas, muito distintas, a respeito desses e de outros assuntos, que são assuntos que convergem o povo. Ele diz o seguinte, observe, verso 19: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ele está anunciando aqui a sua morte, só para contextualizar os irmãos, lembrando, do capítulo 13 até o capítulo 18 de João, são basicamente as últimas 5 horas de vida de Cristo. E ele passa a anunciar de maneira mais detalhada a sua morte. Ele vai fazendo essa condução até a cruz do Calvário. São poucos capítulos para muita coisa que vai acontecer aqui em João. E nos versículos anteriores, se você estiver com sua Bíblia aberta, você vai perceber que ele diz o seguinte, verso 15: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogaria ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, ele está anunciando a sua ida e dizendo, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. E quem ele vai deixar? Um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Claramente, Cristo está apontando o Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, a descida do Espírito. Quando Cristo ressurge dos mortos e ascende aos céus, o Espírito desce e o povo fica com um outro Consolador. Então ele está anunciando a sua ida. E ao mesmo tempo dizendo, eu não estarei mais aqui corporealmente, mas estarei com os irmãos, certamente, em espírito e pelo meu Espírito. Então esta é a imagem que Cristo está nos aplicando aqui. E em seguida ele passa a dizer, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Ele está aqui inicialmente tratando de um ponto histórico que aconteceu. Porque na sua morte, o mundo não o verá mais. Aqui não é um mundo no sentido de todas as pessoas do mundo. Vocês vão entender por quê. Mas o mundo que ele contrapõe aqui é o mundo contra a igreja. Porque ele diz vós, e aí ele se refere aos discípulos, vós me vereis, mas o mundo não me verá mais. Eles têm a oportunidade de me ver agora encarnado, mas quando eu ressurgir dos mortos, eles não me verão mais, mas vós me vereis. Quando foi que isso aconteceu historicamente? João capítulo 20, por favor, abra comigo, a partir do verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Veja só, aqui exatamente o domingo, né, depois da ressurreição. Ele aparece a Maria Madalena, né, ali ainda no dia da ressurreição, e depois ele aparece aos discípulos. A demarcação de tempo aqui é muito clara, ele repete. Chegada, pois, a tarde daquele dia, que dia? No início do capítulo 20 ele já havia especificado. Verso 1, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Que dia ele ressuscitou? O primeiro dia da semana, o domingo. Que dia ele se apresentou ao povo ressurreto? Chegada, pois, a tarde daquele dia.
que ele citou no verso 1, para não ficar dúvida, o primeiro dia da semana. E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Ele se apresenta aos seus discípulos depois de ressurgir dos mortos. Por quê? Porque ele tinha prometido. Ele não vai se apresentar mais ao mundo, mas somente aos seus discípulos. O texto segue. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ele se apresenta e os discípulos se alegram com a presença dele. Quem ama o Senhor, ama a sua presença. Quem odeia o Senhor, odeia estar na sua presença. Então ele disse: eu vou me apresentar somente aos que me amam. E ele fez isso aqui em João capítulo 20. Mas não só em João capítulo 20, passando uma ou duas páginas na sua Bíblia, você vai chegar a Atos capítulo 1. A partir do verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. O Senhor se apresenta aqui em João capítulo 1, e não somente isso. Ele diz: a outra parte da promessa está para acontecer. Não saiam de Jerusalém, porque o Espírito Santo da promessa, o outro Consolador, vai ser dado. Então, o que ele disse, historicamente, se realizou. Em João capítulo 20, ele, depois de ressurreto, se apresenta aos discípulos, e em Atos capítulo 1, ele se apresenta novamente só aos discípulos. E o mundo? O mundo não vê mais. Você percebe? O mundo não vê Cristo. Dá para entender porque eles não enxergam as mesmas coisas como você enxerga? Eles não veem Cristo. O que é não ver Cristo? É não conseguir discernir a obra de Cristo na providência. Então eles enxergam as coisas. Eles não são cegos necessariamente. Eles veem. Quando você se converteu, e muitos aqui devem ter passado por isso, e tinha uma vida pregressa completamente desordenada, davam trabalho aos pais, davam trabalho à família, não estudavam, muitos não gostavam de trabalhar. E quando encontraram Cristo, a verdadeira religião mudou toda a perspectiva de vida. Então, quem não gostava de estudar passa a ser estudioso. Quem não gostava de trabalhar, ele tem agora a meta de se casar com aquela moça da igreja. E ele, para isso, precisa de dinheiro, então ele vai casar. E para casar, ele precisa de estudar, trabalhar, então ele se esforça, ele vira uma pessoa responsável na vida. Ele casa, depois ele tem filhos, depois ele, constituindo família, ele tem responsabilidade com seus filhos. Ele passa a ter responsabilidade com a igreja. Então, é uma mudança fantástica na vida da pessoa. Não tem como não ver, meu amigo. Você acha que os ímpios não veem as nossas mudanças? É claro que eles veem. Só que uns atribuem isso a radicalismo religioso, outros vão atribuir isso a legalismo, e outros vão dizer que foi só uma simples mudança de comportamento. Quando, na verdade, irmãos, eles não conseguem enxergar Cristo na nossa vida.
E aí você para olhar a vida deles. Sempre, irmãos, sempre que somos criticados, perseguidos, maltratados pelos ímpios, nós não devemos baixar a cabeça sob hipótese nenhuma. Vocês lembram do salmista? Salmo 73, o salmista disse: eu quase desviei os meus caminhos, eu quase resvalava os meus pés, quando eu fui olhar para a vida dos ímpios. Aparentemente tudo perfeito na vida deles. Até que no verso 16 ele diz: então eu atentei para o fim. Mas o fim, ele é apontado no presente, não é no futuro. Porque quando eles dizem, você está sendo radical demais com seu filho, aí você olha para o filho dele assim e diz, coitado. Daqui a 10 anos a gente conversa. Daqui a 15 anos a gente volta a conversar. Continua nessa tua vida e depois a gente conversa. A forma como marido e mulher se tratam. Não, lá em casa é tudo muito liberal, eu saio sozinho, minha esposa sai sozinha. É assim, a gente vive um casado, mas é com muita liberdade. Com 6 meses, vem a notícia. Estão se separando. Porque eles não conseguem enxergar a vida como ela é. Eles não sabem o que é compromisso. Porque a Escritura diz que o marido não deve estar longe da sua esposa. Veja, Paulo diz isso no contexto de oração. Se há alguma possibilidade de o marido se apartar da sua esposa, que seja por pouco tempo, com mútuo consentimento, e que rapidamente retorne um para o outro. Não, mas lá em casa não tem isso, não. Eu viajo, passo 15, 20, 30 dias fora, quando eu volto, está tudo bem. Louco! Não, meus filhos lá em casa, todo mundo com o celular na mão, é porque eu preciso me comunicar com eles. Comunicar? Deixe de ser louco. Você vai estragar o seu filho. Como é que uma criança de 7, 8, 10, 12, 13 anos tem condição de ter um celular com internet na mão? Não tem condição. É louco quem faz isso. E não é só por conta do problema de tela, não. Não é só por conta disso, não. É porque aqui dentro tem um mundo de perversidade. Mundo tal que os nossos filhos não têm a menor condição de lidar, irmãos. E você pega um celular com internet e dá para o seu filho na mão. E depois você diz, eu não sei onde eu errei. Criei meu filho na igreja. Criou o seu filho na igreja nada. Você criou o seu filho com o celular na mão. No mundo. Quem são os amigos dos teus filhos? Talvez você nem saiba, ou você saiba e feche os olhos. Como eles vivem. Como os filhos dos teus filhos, os amigos dos teus filhos vivem. Quem são os pais deles? Eu me lembro, meu pai não era nem crente. Mas ele queria até o CPF do pai do sujeito que ia andar comigo. Nunca vi um negócio daquele. Para mim, que não tinha uma convivência com o evangelho tão forte, apesar de ter algum, eu achava aquilo uma coisa exagerada. Exagerado, mas ele estava certo, não. Ele devia ter apertado muito mais. Não pode, meu amigo. Não pode. Os amigos dos nossos filhos são os filhos dos nossos amigos. E ponto final. Sabe por quê? Porque aí eu conheço. Não tem amiguinho de escola. Aliás, que escola? Que escola os teus filhos estão? Com quem eles estão lidando na escola? Você é cego ou você não quer ver? Existe uma forma, irmãos, que nós produzimos uma maneira de nos cercarmos, nos assegurarmos de que vai tudo bem.
a gente começa a contar uma história para a gente mesmo. A gente começa a contar uma história. Não, meus filhos estão bem. Eles oram, eles vão para a igreja, eles se vestem normalmente, está tudo bem. Não sossegue com isso. Você acha que isso é muito? Não é. Investiga a vida dos seus filhos. Não demole. Porque o mundo não cessa um segundo sequer de querer tragar os teus filhos. Por meio de professores. Professores que você paga para desvirtuar os caminhos do teu filho. Para chegar em casa e te ensinar que a lixeira correta do plástico não é a verde, mas é a azul. É isso que eles estão aprendendo. Aprendendo a dar sermão no pai, porque ele usou a lixeira da cor errada. Enquanto isso, estão incutindo toda sorte de miséria na cabeça dos nossos filhos. E nós estamos contando a velha história que está tudo bem, quando não está tudo bem. Veja o mundo olhar para as coisas como eles olham, é compreensível. Cristo acabou de dizer, eles não me veem. Mas Cristo é apresentado a vocês, irmãos, todos os domingos, pelo menos 2 vezes. Vocês não têm o direito, de não prestar atenção em Cristo em cada parte da sua vida. Como não olhar Cristo no trabalho? Como não ver como Cristo nos ensina a trabalhar, a fazer negócio, a comprar, a vender? Porque o ímpio tem um modo de ver. O modo de ver, que o ímpio vê a negociação é que só eu ganho. E eu não estou nem aí se isso vai prejudicar o outro. Já o modo que os crentes, alguns crentes ingênuos veem, é o seguinte: eu não posso querer ganhar, ter lucro, não, porque o coitadinho do fulaninho, senão ele precisa ganhar também. Veja, não é uma coisa, nem é outra. Nem é você entregar suas coisas e dizer, toma aqui tudo aqui, porque eu não posso ter lucro, não. Que lucro é pecado. Nem, por outro lado, ser avarento. Enxergar a vida com Cristo é entender que negociação é uma troca onde todos ganham, onde se gera riqueza. As trocas bem feitas geram lucros para todos. Esse pensamento miserável, marxista, de que para que um ganhe, o outro tenha de perder, não faz sentido na Escritura, irmãos. Eu posso ganhar e você ganhar também. Porque eu tenho um produto, um serviço que você precisa e você está disposto a pagar por aquilo. Aquilo vai ter que trazer um benefício. Que mal há nisso? Nenhum mal. Mas se você não vê a vida como Cristo, se você não conhece Cristo, ou você vai se tornar um avarento, ou você vai se tornar um tolo. Eu vou, mas eu volto para me apresentar aos meus. Cristo todos os dias se apresenta a nós, irmãos. Nós é que não vemos. Quando você senta à mesa, Cristo se apresenta. Olhem a minha providência. Quando você olha ao redor da sua mesa e vê sua esposa, seu marido, seus filhos, Ele está dizendo, olhem para mim. Você chega no trabalho, Ele está dizendo, eu providencio o trabalho. Você respira, Ele está dizendo, eu providencio o ar. Você chega na igreja, Ele diz, eu te dou presbíteros, eu te dou um povo
para cultuar com você. Ele dá tudo. E nós não conseguimos enxergar Cristo em nada. Quem não enxerga Cristo, sabe o que é que passa a ser? Murmurador. Então, se a tua boca tem servido para murmuração, para reclamação, cale esta boca hoje, meu irmão. Não deixe a tua boca servir ao diabo. Porque Cristo se apresenta a nós todos os dias de muitos modos. Nós precisamos vê-lo e ouvi-lo. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Eu vivo e vós vivereis. Ele emenda essa verdade na segunda. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, obviamente, ele citou o verso 16, a descida do Espírito. No Pentecostes, ele se apresenta, nós estamos juntos. Eu, o Pai, o Espírito e vocês. Vocês estão conosco. Eu com o Pai, vocês em mim, eu em vocês. Porque eu vivo e vós vivereis. A unidade que há entre Cristo e o Pai é unidade de essência, é unidade de natureza. Mas a unidade que Cristo tem com o seu povo é unidade ética e espiritual. Mas é unidade. É a unidade que é expressa em imagens. Por exemplo, ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, os membros do corpo. Ele é a videira, nós somos os ramos. Os ramos são alimentados desde a raiz da videira. Nós estamos nele, ele em nós. Há uma unidade nossa com Cristo que é inseparável, irmãos. Nem a morte nos separou de Cristo. Os que o veem, vivem com ele. Então, se ele morreu, nós também morreremos. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se ele vive eternamente, nós já vivemos eternamente. É isso que o apóstolo Paulo ensina na carta aos Romanos, capítulo 8. Nós já estamos, segundo a carta aos Efésios, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja isso, irmãos. Isso é ver a segurança da salvação que Deus lhe deu em Cristo. E o mundo? O mundo cria religião. E a religião do mundo é instável. O mundo cria uma religião que ora estão salvos, ora perderam a salvação. Quando eles estão salvos? Quando eles fizeram alguma coisa que eles julgam ser muito boa. Quando eles perdem a salvação. Quando por negligência, por ócio, por qualquer outro motivo, eles deixam de fazer essas coisas. Depende do homem. Mas quando você vê Cristo, já não depende mais de você, depende somente dele. A vida que temos nele. O estar em Cristo, unido em Cristo, é exatamente o motivo da nossa segurança. Não é possível desatar este nó, esta cola. A unidade é tão perfeita que é impossível nos separar mais de Cristo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. É inseparável. Eles sempre andam juntos. Mas o texto continua. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Perceba que o verso anterior e o verso posterior à fala de Judas tem praticamente o mesmo significado. Verso 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Para quem lê sem prestar atenção, parece que o Pai só vai nos amar quando nós primeiro guardarmos os seus mandamentos. Só que
O Senhor já nos anunciou neste mesmo evangelho que ninguém guarda os mandamentos sozinho, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. O Pai nos amou primeiro. Então, uma parte da verdade é: nós fomos escolhidos na eternidade, eleitos de Deus, e fomos reconciliados com Deus em Cristo. Ele nos amou primeiro. Ponto. Agora, à medida que Cristo nos é revelado, imediatamente, naturalmente, ele requer algo de nós, que nós guardemos a sua lei. Então, quando nós guardamos a sua lei, o Pai que nos amou para a salvação, nos ama em amor glorificante, um amor que exalta a obediência do homem por ter obedecido em amor. Ou seja, é a reação ao amor de Deus. Ele ama e nos salva. Nós, porque somos salvos, obedecemos. E Deus nos ama porque nós obedecemos também. Não nos ama para a salvação, mas nos ama por conta de estarmos no processo de santificação. Há um amor que o Senhor tem pelo seu povo, que é um amor que um pai tem por um filho obediente. Você não ama o seu filho por ele ser obediente. Você ama o seu filho porque é seu filho. Mas um filho obediente dá muito gosto ao pai. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Um filho obediente dá muito gosto ao pai. Aí Judas aparece na história. Que observe que não é o Iscariotes, né? Fica claro aqui. Judas, não o Iscariotes. Eu fiquei muito impressionado com o zelo de João, né? Existiam 2 Judas que eram discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas Iscariotes e Judas, que também era chamado de Lebeu ou Tadeu, que era irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi autor da última das epístolas do Novo Testamento. A epístola de Judas foi escrita por esse aqui. Então, João, para não deixar nenhuma dúvida assim no leitor, isso é um cuidado que a gente deve ter com o nome das pessoas, não deixar sombra de dúvida do que elas são, não deixar pairar sobre o nome das pessoas aquilo que elas não fazem, zelo pela reputação de uma pessoa, descrito aqui, Judas, não o Iscariotes. Ficou registrado que existia um traidor que já havia saído do lugar onde eles estavam. Mas existia outro homem chamado Judas, que era fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos cuidado, irmãos, quando usarmos o nome do nosso próximo. Não deixe confundir o nome do seu irmão fiel com o nome de um infiel. Não coloque dúvidas sobre o nome do seu irmão se você não tem certeza que o que você está dizendo é verdade. Porque pode ficar registrada para outra pessoa que aquele sujeito não é alguém confiável. Era possível que João tivesse deixado aqui, né, uma interrogação: que Judas é esse? Mas ele tinha tanto zelo pela reputação desse Judas que ele disse: não os Iscariotes. Pessoas da mesma família, que tem uma família com reputação jogada no lixo, devem ser tratadas com distinção entre umas e as outras. Porque é possível que no meio de uma família de ladrões, de bêbados, de pessoas desviadas da lei de Deus, exista um que não seja assim. E nós não podemos dizer aquela família toda. Não, aquela família tem sérios problemas, mas tem um cicrano lá. É um homem de bem, é uma mulher de Deus, é uma pessoa honesta.
E sempre fazer a ressalva. E o contrário também é verdadeiro. Quando toda uma família é boa e tem uma ovelha negra, a gente não pega a ovelha negra e trata a família toda como se fosse assim. Nós dizemos, aquela família é uma família de bem. São pessoas distintas, honestas, trabalhadoras. Mas tem um fulano que quer acabar com o nome de todos. Isso é justiça. Isso é justiça. Não tratar as pessoas no atacado, mas entender a situação de cada uma delas. Judas, não o Iscariotes. E qual a pergunta de Judas? Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Que história é essa, Senhor? É impressionante como os discípulos não conseguiam entender que o reino de Cristo não era o reino desse mundo. Eles sempre queriam, esperavam ainda. Jesus dizendo, eu estou indo para a cruz. E eles, Senhor, não, o Senhor não vai, não. E Jesus está dizendo, eu não vou mais manifestar ao mundo, somente a vocês. Não pode ser assim, Senhor. O Senhor tem que se manifestar ao mundo para que eles te conheçam. É uma pergunta muito tola. E é uma pergunta feita depois de muitas vezes o Senhor já ter explicado que não seria assim. Jesus poderia ter dado uma repreensão severa, mas ele não faz isso. Ele desconsidera a bobagem que Judas disse e passa a ensiná-los por pedagogia positiva. Veja, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esquece esse negócio de reino civil, reino militar na terra. Não, isso não vai acontecer, Judas, esquece. Mas uma coisa eu te digo, quem guarda os meus mandamentos, o Pai virá e fará morada com ele. É isso que te importa. É isso que importa. Ame e guarde os mandamentos. E você terá a habitação eterna com o Pai. Acho muito interessante o comentário de Matthew Henry. Nesse ponto ele diz assim, ele falou primeiro do amor dos crentes pela a lei. Aí Henry diz, o amor é a raiz, a obediência é o fruto. Quando alguém diz que não consegue, né, de maneira nenhuma, ter prazer nas coisas da lei de Deus, é porque a raiz está podre. Porque se a raiz for o amor a Deus, você passa a ter prazer na lei de Deus. Agora, se a raiz não for amor, então todos os frutos estão podres. Se você não consegue amar, irmãos, e aí veja, há uma verdadeira militância no meio evangélico hoje contra a lei de Deus. Eu não sei se vocês têm noção, mas para muita gente é surpreendente chegar num culto e ter a leitura dos 10 mandamentos. É surpreendente. É impactante, porque nunca viram. Porque na maioria das congregações os 10 mandamentos foram simplesmente abolidos, com o pretexto de estarmos na graça. E aí a pergunta é, se é graça sem lei, também não há pecado, porque o pecado é transgressão da lei. Então, se não há lei, também não há pecado. E aí acabou tudo. Acabou a teologia que nós temos, irmãos. Há uma militância perversa contra a lei de Deus. Mas dentro da lei de Deus, especificamente contra um mandamento. O 4º mandamento. O dia do Senhor. Se tem um mandamento que é perseguido pela própria igreja, é o 4º mandamento. Vilipendiado, maltratado, não somente isso, desprezado. Dizem eles que é coisa do Antigo Testamento. E aí eu lhe pergunto, então, já não temos mais um decálogo? Já não temos mais 10 mandamentos? É isso? Que grande absurdo
E eu temo, irmãos, que para pessoas que militam essa causa, o problema seja a raiz, que não tem amor pela lei de Deus. Porque quando você tem amor à lei de Deus, isso acontece muitas vezes. Muitas vezes acontece. Quando você tem amor à lei de Deus, você pode até não conhecê-la. Mas quando você é apresentado a ela, você diz: isso aqui é verdade. Está na palavra de Deus. Eu não conhecia, mas é verdade. Então, como a raiz é boa, como a raiz é o amor, então os frutos eles começam a despontar. E aí eu pergunto, quantos de vocês conheciam a respeito do dia do Senhor antes de virem congregar aqui? Muitos poucos. Muitos poucos. E não tem é um problema por não conhecermos, mas não tem um problema o fato de chegar aqui sem conhecer. O problema é quando eu sou apresentado ao mandamento que diz eu preciso guardar um dia em 7, que é o primeiro dia da semana, porque é o dia da ressurreição. Neste dia, nem eu, nem os meus funcionários, nem meus filhos, nem absolutamente ninguém vai trabalhar. Todos nós vamos para a igreja, congregar e servir ao Senhor. Que coisa difícil é essa de entender, irmãos? Que coisa difícil é essa de entender? A maioria dos antigos evangélicos, que não conheciam o dia do Senhor, eles tinham uma expressão que resumia o que eu acabei de falar. Domingo é dia de ir para a igreja. Domingo é dia de culto e ponto final. Ah, eles não sabiam defender o dia do Senhor. Verdade. Mas eles guardavam. Eles guardavam. Não é dia de trabalhar. Por quê? Não, porque hoje é dia de culto, hoje é dia de descansar. Eles não tinham uma teologia profunda, mas eles tinham uma prática muito consistente. Dentro do catolicismo romano, irmãos, essa prática ainda é mais conhecida do que dentro da igreja evangélica brasileira. Para a nossa vergonha, existe um mandamento da lei de Deus que é mais conhecido pelos católicos romanos do que pelos crentes. Boa parte é ignorância, e graças a Deus que o motivo é esse. Graças a Deus que é ignorância. Porque, irmão, se suspeitarmos que não é só ignorância, mas que é falta de amor pela lei, então a situação está mais difícil do que nós pensávamos. Porque ele diz: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Portanto, se a palavra é do Pai que enviou, quem rejeita a lei de Deus, rejeita o Pai que enviou o Filho e a obra do Espírito que aplica essa palavra no nosso coração. Quem rejeita a lei, rejeita a Trindade. E o mínimo da fé que se requer do homem para que seja salvo é justamente crer na obra da Trindade. Quem não ama a lei de Deus, rejeita a própria Trindade. Ah, mas eu não vejo assim. Problema seu. Se você não vê assim, problema seu. Porque é o que a Bíblia diz. E tenha cuidado. Porque não convergir naquilo que é tão claro como a luz do dia, como isso aqui é. Existem doutrinas que são complexas, mas isso aqui é claro demais, irmãos. Não convergir sobre essas coisas é sinal de alerta para você. Você deveria perguntar: será que Cristo não está se revelando a mim de verdade, salvificamente? Meu irmão, se você tem dificuldade com isso que eu falei hoje, com amor à lei de Deus, com guarda dos mandamentos, com busca por santidade, se você não tem, a sua raiz pode estar podre. Por isso que não vêm os frutos. Se você ama a lei de Deus,
e você percebe que não tem guardado os mandamentos e se constrange com isso, aí a conversa é diferente. Você é uma pessoa normal. Porque se você diz que ama e guarda plenamente, aí você já é de outra categoria. É fariseu. Mas se você ama e percebe, Senhor, eu não consigo. A minha palavra para você é: conforte-se em Cristo. Conforte-se em Cristo. Ele disse: o Pai que me enviou, ele enviou o Espírito de consolo. E o Espírito de consolo nos leva a lembrarmos da obra de Cristo. Minha esperança, irmãos, é que saindo daqui vocês convijam nessas doutrinas básicas da fé. Que vocês reconheçam essas doutrinas. Que vocês declarem essas doutrinas aos quatro ventos e para si mesmos. Mas que sempre que vocês quebrem a lei, lembrem-se, Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deu um Consolador, o Espírito Santo. E este Espírito nos diz: há um Redentor para o povo de Deus. Quem ama a lei de Deus será consolado por Cristo, que aguardou plenamente. Deus seja louvado por isso, irmãos. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo e bondoso Deus, na tua revelação, na tua palavra, Senhor, nós nos alegramos e nos deleitamos, nos constrangemos e somos encorajados. E nesta noite, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Senhor, dá-nos a visão do teu Filho, ajuda-nos, Senhor Deus, a enxergarmos Ele em todas as áreas da nossa vida, em casa, no trabalho, na educação dos filhos, no casamento, na política, na economia, na nossa religião, em tudo, Senhor Deus, possamos ver Cristo e enxergar a vida da forma como Cristo nos revela, amando a tua lei, para que fluam, Senhor Deus, os frutos desse amor em obediência. É o que nós rogamos a ti, em Cristo nosso Senhor. Amém.